Gente, o que temos aqui ao fundo é a cidade de Neápolis, o nome pelo menos na época dos tempos bíblicos, hoje chamada Kavala. Quando Paulo tem a visão em Troade, ele está na Ásia, hoje Turquia, e ele navega até aqui, no porto de Neápolis, que é a junção das palavras cidade nova no grego, que ele chega. O comentário é de que esse é o mesmo nome que deu origem à cidade italiana de Nápoles, e lá a junção, em vez de Neápolis, acabou ficando só Nápoles. Nesse lugar ele chega para pregar o Evangelho aqui na Europa. Gente, estamos em Anfípolis, na Grécia. Depois que Paulo sai da cidade de Filipos, o primeiro lugar onde ele prega o Evangelho na Macedônia, ele vai em direção a Tessalônica e ele passa por aqui. Esse leão remonta ao quarto século antes de Cristo, precisou ser remontado, estava em pedaços, mas é uma das ruínas da cidade de Anfípolis. Temos apenas a menção dessa passagem de Paulo por aqui, indo a Tessalônica. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 17, a partir do versículo 1 até o 10, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se ajuntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Lembrando que Tessalônica era uma cidade importantíssima da Macedônia. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando, esses que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. O Evangelho não deve ser pregado somente num contexto de facilidades. Cada vez que a palavra era proclamada e a situação ficava difícil, nós percebemos que não se trata nem apenas de uma fuga de Paulo, tanto em Tessalônica como em Bereia, os irmãos, talvez temerosos pela vida de Paulo, é que dão um jeito de encaminhá-lo para outro lugar. Mas independente das circunstâncias, Paulo continuava fiel ao seu chamado, pregando a palavra de Deus. E como ele declara depois em Atos 20 e 24, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse Paulo nos inspira, não apenas pela mensagem proclamada, mas pelo estilo de vida, demonstrando um alto compromisso com o Evangelho. Estamos na cidade de Tessalônica, na Grécia, lugar onde Paulo passa pregando o Evangelho. Na verdade, é a segunda parada de Paulo na Macedônia. Depois de pregar em Filipos, ele se dirige para cá. Não temos, como em outros lugares, os sítios arqueológicos que remontam à época e ao período de Paulo. Temos aqui algumas ruínas com caráter de construção romana, talvez já do início do Império Bizantino. Talvez um dos poucos lugares que nos lembram a forma como eles agiam e viviam nos primeiros séculos. Aqui no gramado à minha frente é o que servia como ágora ou a praça da cidade ou o fórum. Há um outro lugar que não temos permissão e acesso, que é considerado talvez a possível casa de Jason, onde Paulo teria ficado quando veio pregar. Algo interessante sobre Tessalônica é que ela foi construída por determinação de Cassandro em 315 a.C. Ele deu o nome da sua esposa, que por sua vez era minha irmã de Alexandre, o Grande. E quem deu a ela esse nome, na verdade, foi Filipe da Macedônia. Tessalônica é uma combinação de 2 palavras. Essa frase final que usamos como Nika, ou Nike no grego, ela fala de vitória. E Tessália é a primeira palavra. Ela nasceu no dia em que Filipe teve uma grande vitória sobre os tessálios, e deu à filha esse nome, em homenagem à vitória que teve. Quando se casou, Cassandro deu à cidade o nome da sua esposa, dado pelo seu sogro. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses é a primeira das cartas que ele escreveu por volta do ano 50 depois de Cristo. Ele faz isso logo depois de chegar em Corinto. Então, ele prega o Evangelho primeiro na cidade de Filipos, depois aqui em Tessalônica, prega em Bereia, de lá ele ainda vai a Atenas,
e depois da pregação em Atenas, ele se dirige a Corinto. É lá que, ansioso pelo estado dos irmãos, ele envia Timóteo para ter informações, e é de lá que ele também escreve essa primeira epístola. A pregação de Paulo na cidade de Tessalônica é marcado por uma boa resposta daqueles que creram no Evangelho, mas tem também um marco especial na sua passagem, a perseguição dos judeus para com Paulo. Aliás, escrevendo depois aos Tessalonicenses, ele diz, no capítulo 2, no versículo 2, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. A luta começa antes dele chegar aqui, quando ele é preso na cidade de Filipos. A luta continua com a perseguição que ele enfrenta dos judeus nessa cidade. Depois, quando se desloca a Bereia, fugindo dessa perseguição, esses mesmos judeus vão para lá perseguir Paulo. Então, ele está destacando essa luta, não com o propósito de se apresentar ou se fazer como vítima, mas há uma intenção específica da parte de Paulo em abordar esse aspecto, e acredito que é uma perspectiva importante que merece a nossa atenção. Nós vamos perceber que pregar o Evangelho, servir a Deus, mesmo num contexto de ter que lidar com dificuldades e determinados problemas, é meio que uma espécie de padrão nas Escrituras. Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 1, eu vou ler do versículo 3 a 10. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Vou fazer uma pausa. Paulo diz, tudo aquilo que experimentamos, seja uma tribulação ou consolo, Deus não está apenas lidando conosco, mas de alguma forma Ele quer transbordar isso para abençoar a vida de outros. Continuando, ele diz, esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Paulo está dizendo aquilo que nós passamos, vocês também vão passar. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes do sofrimento, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Uma declaração muito forte. A ponto de perdermos esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Paulo, ao dizer que tinha uma expectativa de que Deus continuasse livrando, mostra que ele tinha a expectativa de que os problemas continuassem acontecendo. No entanto, mesmo que eles continuassem se repetindo, o consolo, a intervenção de Deus também iriam se repetir. O apóstolo Paulo dá um outro exemplo, que é a forma como ele acaba pregando o Evangelho aos Gálatas, por exemplo. Em Gálatas 4, 13 e 14, ele diz, e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Não sabemos exatamente os detalhes disso. Talvez a enfermidade de Paulo tenha feito com que eles desviassem a rota da viagem, parassem na Galácia em busca de auxílio, mas Paulo está dizendo depois que foi por causa da enfermidade que ele acabou pregando o Evangelho a eles. Foi por causa da prisão em Filipos que Paulo pregou ao carcereiro e toda a sua família. Em outras palavras, muitas vezes para que Paulo pudesse servir as pessoas, ele viveu momentos de sacrifício e de privações muito específicos. E, embora haja uma abundância de informações desse tipo de ocorrência na vida de Paulo, nós percebemos que ele não era o único a ter essa mentalidade. Podemos citar, por exemplo, o profeta Eliseu em 2 Reis, capítulo 13. Ele já está enfermo, velho, prestes a morrer, recebe uma visita do rei Joás, que aparentemente era uma mera visita social de despedida, mas ele ainda se permite ser um instrumento de Deus e profetizar para o rei Joás.
o que me faz entender que meus problemas pessoais não precisam necessariamente ser um empecilho para que eu pregue a mensagem do Evangelho, para que eu sirva as outras pessoas nas suas necessidades. A única razão para que alguém não sirva a Cristo é se ele estiver naquela condição de desqualificado. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado aos outros eu não venha a ser desqualificado. Alguém que não está vivendo o Evangelho, que não vive aquilo que prega, deveria silenciar, consertar a sua vida primeiro, ganhar autoridade por meio de um testemunho correto, para depois voltar a pregar e a servir. Agora, a menos se trate de um pecado, que exige uma interrupção, tratamento, restauração, nós precisamos entender que problemas pessoais não precisam nos impedir de servir os outros. Pelo contrário, muitas vezes a natureza do serviço será daquela persistência da nossa parte, enfrentando os problemas pessoais e entendendo que eles não precisam nos parar e que nós podemos encontrar em Deus força e recursos para mesmo assim servirmos aos outros. No Velho Testamento encontramos uma orientação de Deus a Abraão para que orasse pelas mulheres da casa de Abimeleque que eram estéreis. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Abraão, curou aquelas mulheres que puderam dar à luz a filhos. No entanto, ele ainda continuava com uma esposa estéril, esperando uma intervenção de Deus. Muitas vezes podemos ter situações que nem foram resolvidas na nossa vida, mas que podemos ser instrumentos de Deus para abençoar outros com problemas semelhantes, sem deixar de confiar que a nossa hora e a nossa intervenção também possa chegar. Isso significa que a mentalidade de servir os outros, mesmo de forma sacrificial, lidando com os nossos problemas, é porque não estamos apenas enxergando as pessoas, mas que precisamos enxergar por trás delas o próprio Senhor Jesus. Jesus diz por ocasião do julgamento das nações, alguns estarão diante dele e ele vai dizer para eles, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, e a lista continua. O ponto é que as pessoas perguntam, quando foi que o Senhor teve fome e sede, te demos de comer ou de beber? Ele diz, quando fizeram isso a um dos pequeninos. Em outras palavras, Jesus declarava de uma maneira muito específica, enquanto vocês estão servindo os outros, vocês não estão fazendo algo apenas para as pessoas, vocês estão fazendo para mim. E de alguma forma, quando a Bíblia diz tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor e não para os homens, Deus quer que a gente pense além daquelas pessoas para quem podemos demonstrar amor e serviço, que temos a oportunidade de fazer para Ele. Ele que merece toda a nossa dedicação, deve ser visto em cada oportunidade que temos de servir as pessoas. Essa mentalidade vai nos ajudar, porque nem sempre as pessoas vão demonstrar gratidão. Há episódios na Bíblia em que vemos isso. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo prega para aquele carcereiro que estava prestes a tirar sua vida em Filipos, ele depois leva Paulo e Silas à sua casa, cuida das suas feridas, dá de comer a eles. Existe uma manifestação de gratidão e honra depois. Quando o apóstolo Paulo está na ilha de Malta, depois de um naufrágio sofrido, cura os enfermos da ilha, os habitantes da ilha se unem para oferecer provisão a Paulo e todos os que com ele viajavam. Eles demonstram gratidão e honra. Mas não precisamos esperar isso das pessoas, porque nem sempre nós vamos ter esse tipo de retorno. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 23, que Davi, ele decide servir os habitantes de Keila, que estavam sendo atacados pelos filisteus. Davi tinha os seus próprios problemas, ele estava fugindo de Saul, mas mesmo com os seus problemas, ele decide socorrer aqueles habitantes de Keila, ele os livra da mão dos filisteus. Mas Saul ouve dizer que Davi estava em Keila e era uma cidade fechada. Então ele decide encurralar Davi naquele lugar. E lá Davi consulta o Senhor e pergunta, os habitantes de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? E o Senhor responde para ele, vão. Basicamente ele estava dizendo ao Senhor, eu sou o herói deles, eu salvei a vida deles. Eles não teriam sobrevivido se eu não tivesse intervido. Eu posso esperar a gratidão deles? E a resposta da parte de Deus era clara, não, você não pode. Eles vão esquecer muito rápido aquilo que você fez por eles. Se nós pensarmos em servir as pessoas apenas quando temos a oportunidade de ouvir delas um muito obrigado ou qualquer tipo de expressão de gratidão ou honra, nós podemos desanimar ao longo do caminho. Mas se entendemos que independente da gratidão das pessoas, estamos fazendo ao Senhor e que é dele que vem a nossa recompensa, então na hora de praticar o serviço sacrificial, como Davi praticou, ajudando pessoas, mesmo no meio dos seus problemas, como Paulo fazia, se esforçando, mesmo diante de perseguições, prisões, mesmo diante de tudo o que ele passava. Ele sabia que, independente das pessoas reconhecerem ou não o seu próprio sacrifício, Deus estava vendo, e não apenas vendo. O enfoque da palavra de Deus é de que Ele nos recompensa. Se fazemos para Deus,
nós não vamos nos frustrar com a falta de reconhecimento das pessoas. Se fazemos só para as pessoas, quando não houver reconhecimento, nós nos frustraremos. Mas olhar para Deus como aquele que nos recompensa é extremamente importante. O ministério, o serviço aos outros, não é ingrato como alguns reclamam. Já vi muita gente ferida, recalcada, protestando. O ministério é ingrato. Eu costumo dizer, não, o ministério não é ingrato, as pessoas é que são. Elas podem não reconhecer algo, mas o ministério que estamos exercendo ao Senhor Jesus, não para elas, não é ingrato, porque haverá um dia de recompensa. Nosso próprio Senhor declara que a recompensa está nas mãos dele, não nas mãos das pessoas. Em Apocalipse 22:12 nós lemos, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, a Bíblia afirma categoricamente que Deus não é injusto. O texto diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Mantenha o foco nessa recompensa eterna, porque Deus não é injusto. Em 1 Coríntios 15:58, há uma declaração de Paulo que eu particularmente gosto muito. Ela me encoraja, ela me fortalece, ela me motiva. Na verdade, eu gosto de dizer que ela me alimenta. O apóstolo Paulo diz o seguinte, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Paulo não está apenas falando da intensidade do trabalho, de ser abundante na obra do Senhor, apenas pela ideia de que se as pessoas não reconhecerem isso, nós vamos ter a recompensa do Senhor e, portanto, o trabalho não é vão. Ele diz primeiro, sede firmes, sede constantes, outra versão diz inabaláveis. Por que a necessidade de firmeza? Por que a necessidade de ser inabalável? Porque ele está dizendo, enquanto servimos, vamos lidar com situações pessoais. Muitas vezes perceberemos que o serviço é sacrificial. Muitas vezes perceberemos que estamos nos doando a pessoas enquanto ainda não resolvemos situações que nós mesmos estamos passando ou enfrentando. Mas ele está dizendo, isso não é desculpa para parar. Pelo contrário, nós precisamos de firmeza, nós precisamos estar inabaláveis e prosseguir trabalhando, porque o trabalho não será vão. Haverá um dia de recompensas. Eu concluo aqui dizendo que além das lutas que Paulo enfrentava, ele se dispôs a dar a vida pelos irmãos e ainda se desdobrava para financiar a proclamação do Evangelho aqui em Tessalônica. Eu termino citando 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Paulo diz assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, de como trabalhando noite e dia para não vivermos a custo de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Ele diz, nós estávamos prontos para oferecer a própria vida. Paulo diz, o sacrifício não era apenas enfrentar as lutas. Havia no meu coração, havia no coração da equipe. Paulo está acompanhado de Silas, de Timóteo, que são mencionados, e de Lucas, que está escrevendo, incluindo-se na equipe. Eles estão em pelo menos 4. Ele diz, nós estávamos dispostos a dar a vida por vocês, não apenas a suportar problemas, mas levar isso até o fim. Nessa disposição de Paulo, de não apenas dar a vida, mas se financiar, trabalhando noite e dia em prol dos irmãos, vemos um exemplo de serviço sacrificial, algo que deveria ser uma marca nas nossas vidas também. Nos próximos minutos, teremos uma conversa de aplicação prática dessas verdades. Fique comigo. Bom, falamos nessa mensagem a respeito de serviço sacrificial, né? A ideia de serviço, de ministério, muitas vezes nós pensamos no ministério como um cargo, como uma posição, como um status, mas a ideia bíblica é de serviço. E quando a gente usar aqui a expressão ministério, que isso não se confunda com alguém que está em ministério de tempo integral, porque todos fomos chamados para servir. Aliás, falando do chamado para servir, algo a respeito do assunto que merece destaque, é quando a palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 10, eu vou ler aqui a partir do versículo 42 ao 45, quando lemos assim, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre todos vós, será servo de todos.
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebo já há muito tempo que no meio cristão, quando falamos de ministério, alguns pensam no lugar, numa posição de destaque, de honra, e muitas vezes é fácil nós confundimos a ideia de que Deus nos coloca numa certa posição ou lugar para servir os outros e imaginarmos o que é que nós podemos ter de volta, de retorno com aquilo. Eu vejo muita gente na igreja que às vezes parece estar mais atrás de uma terapia ocupacional do que de fato preocupado em servir os outros pelas necessidades deles. Então, que a gente possa entender o coração de Nosso Senhor, que o serviço é não apenas uma tarefa a ser executada, mas que requer de nós esse coração de concentrar a força no outro, mesmo que signifique nos sacrificar. Amém. Isso me lembra de um tempo atrás em que eu tive o privilégio de me envolver com um trabalho de cuidado com crianças especiais. Assim como a minha mãe, eu amo criança, é algo que realmente é um tipo de trabalho que tem no meu coração. E eu fui com muita alegria, então, para o meu primeiro dia nesse projeto. E a instituição que exercia esse cuidado, eles são muito organizados. Eu lembro que cada voluntário recebia uma ficha com os dados da criança, que o professor que cuidava na vez anterior deveria preencher. E bem naquele dia, a ficha não estava muito completa. Eu lembro que tudo que eu recebi de informação a respeito da criança que eu cuidaria era o nome. E alguns gostos, alguns gostos em relação a atividades. E então eu vi ali anjo, e eu imaginei que seria uma menina, talvez de cabelo loiro, com cabelo cacheado, 4 ou 5 anos. Foi o estereótipo que veio na minha cabeça quando eu li o nome. E no momento que chamaram então Angel, apareceu um menino. Ele devia ter 15 ou 16 anos, maior do que eu, e eu lembro que aquilo foi um choque da minha expectativa com a realidade. E eu lembro que naquele dia, o Espírito Santo usou aquela situação para provocar o meu coração a refletir. Será que eu estou interessada num tipo de serviço que vai me preencher, ou será que eu estou interessada em fazer algo que vai servir o outro, que vai agradar o coração de Deus? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo se em algum momento nós falharmos e fazermos isso, Deus não faz. Então eu lembro que aquele dia eu orei, eu falei, Espírito Santo, me ensina a amar as pessoas como você as ama. E a transbordar de alguma forma não o amor que eu tenho, mas o amor que o Senhor coloca dentro de mim. E desde então eu tenho aprendido com isso e buscado viver esse nível de amor. Amém. A gente muitas vezes pode não apenas confundir quem que deve ser preenchido, às vezes a pessoa que está servindo pode achar que diz respeito a ela e não aos outros, como também podemos errar em relação aos outros quando esperamos gratidão das pessoas. Né? Nós precisamos ter sempre em mente que o ministério é algo que nós recebemos do Senhor Jesus, é para Ele que nós vamos prestar conta, e se tem alguém que vai nos honrar, é Ele. Né? O livro do Apocalipse diz lá no capítulo 22, no verso 12, eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Já vi muita gente, né, no momento de cansaço, reclamar, desabafar que o ministério é ingrato. E normalmente eu corrijo as pessoas e digo, não, o ministério não é ingrato. Algumas pessoas podem até ser, mas o ministério não, porque o ministério nós recebemos do Senhor. E Jesus diz, eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Então, se tudo que estamos fazendo para Ele será recompensado por Ele, o ministério jamais, o serviço, não importa a área, né, jamais pode ser considerado ingrato. Nós temos uma frase que a gente gosta muito que fala assim, servir ao Senhor, o salário pode não ser essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. E como o nosso coração realmente é avaliado, sabe, quando nós servimos. E eu me lembro de uma vez que eu estava cansada, assim, eu tinha tido várias situações com a questão das pessoas serem ingratas e eu estava realmente confundindo, né, o fato das pessoas serem ingratas com o serviço ao Senhor. E eu fui desabafar com meu amado esposo, né, nós estávamos numa viagem e eu lembro que eu comecei a falar, falei, né, não é fácil estar nesse lugar, porque é tão difícil lidar com as pessoas. E eu comecei... Estávamos só nós dois no carro, nós estávamos passando horas numa estrada e eu achei que eu estava querendo aproveitar aquele momento para colocar para fora aquele peso.
Então eu fui falando e ele me deu bastante corda, assim, sabe? Como bom terapeuta, ele foi falando, fala mais sobre isso. E aí eu fui colocando pra fora tudo aquilo, falando, eu fico desapontada, porque assim, você vê, as pessoas, elas não consideram que do outro lado também tem uma pessoa. E eu fui falando muitos sentimentos que estavam no meu coração. E eu lembro que quando eu terminei de desabafar, ele falou assim, ele começou a me ajudar a realinhar o meu coração. Ele falou que nenhum lugar é fácil, nada do que nós fazemos na vida é fácil. Qualquer trabalho, qualquer profissão, qualquer serviço em si tem os seus desafios. Mas nós precisamos lembrar que nós fazemos o que fazemos para Deus, né? E isso realmente é como se pegasse uma cordinha, coloca o nosso coração assim, agarradinho naquela corda e você linka lá com o céu. Existe um fim, um propósito muito maior e todo o esforço, todo o empenho vale muito a pena porque é para Ele. Então, quando a gente lembra que fazemos o que fazemos para Ele, né, o amar as pessoas, o nos doarmos, o andarmos a segunda milha, entregarmos a capa além da túnica, sabe? Todos os empenhos valem muito a pena. Amém. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, fazer o bem cansa? Eu falei, cansa. Aliás, é bíblico. Né? O apóstolo Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Eu lembro que ainda falei para as pessoas, pergunto para uma dona de casa, né, se fazer o bem cansa, o bem que ela faz para o marido, que ela faz para os filhos, né? Mesmo a mãe com esse mais alto e sacrificial nível de amor pelos filhos, ela vai dizer que, obviamente, cansa. Então, nós precisamos colocar os olhos no lugar certo para que a gente nunca pare de servir, né? E acredito que um lugar, né, que me ajuda a me manter firme é imaginar o dia da prestação de contas, o dia quando eu vou estar face a face com o Senhor e Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra. Né? Naquela hora não importa o que se tenha passado, vivido ou enfrentado, a sensação de cada um de nós vai ser, valeu a pena, valeu a pena. Né? Então o apelo ao coração de cada um de vocês que nos ouve, não pare de servir. Né? Não pare de servir. Nós vamos ceifar no tempo devido, a colheita sempre vem, se a gente não desfalecer antes pelo caminho. Muitas vezes eu fiquei impressionada de ver o ritmo do serviço ao Senhor do meu esposo, sabe? E ele me ensina muito, mesmo sem falar, porque quantas vezes ele chegava cansado de uma viagem para outra, com o tempo só de trocar as roupas da mala, e eu nunca o vi em anos de serviço reclamando, sabe? Ou desanimado, ele sempre renovava assim no Senhor mesmo a expectativa para aquilo que Deus ia fazer em outro lugar, e isso sempre foi para mim, sabe, um estímulo mesmo para continuar me dando com intensidade e com paixão a Deus. Eu me lembro de uma vez, quando Israel com 18 anos de idade, me acompanhando em algumas dessas viagens, ele falou, pai, de onde você tira essa força e esse pique? Foi eu com essa idade, sem pregar o que o senhor prega, às vezes não aguento. Eu falei, filho, o segredo é a gente lembrar para quem nós estamos fazendo isso. Né? Mais do que essas pessoas que vão ser abençoadas no momento e na eternidade, nós estamos fazendo isso para o Senhor que nos chamou. E o dia da recompensa vai fazer tudo valer a pena. Então não se canse de servir, nem de fazer o bem. Deus abençoe.